único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó. Adoramos o Teu nome, nos rendemos, consagramos todo nosso ser. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és mais importante do que o pregador, Senhor. Tu estás acima de tudo. Nós Te damos toda a honra, toda a glória ao Teu nome. Nós paramos tudo e dizemos que estamos com fome, estamos com sede. Vem mais uma vez e nos toca, nos transforma. Espírito Santo, Tu tens liberdade. Nos convença do nosso pecado. Traga, Deus, um alinhamento para a nossa vida, para o nosso coração, para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na terra, o nosso propósito, para que possamos fazer a diferença, Senhor. Espírito Santo, trabalha por mim, opere por mim, ministre por mim, fale por mim. Tu tens liberdade, Tu tens liberdade, Tu tens liberdade. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Primeiro Coríntios 3, versículo 16. Primeiro Coríntios 3,16, a palavra do Senhor diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Eu vou ler de novo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Pode se assentar. Queridos, eu não sei se atrapalha um pouquinho a câmera aqui, mas eu queria pedir ajuda. Eu gosto de pregar bem perto do povo e estar próximo à igreja. Amados, temos vivido um tempo no Brasil que uma palavra chamada humanismo, ela tem entrado dentro das igrejas, e isso tem sido uma verdade em muitos lugares. Humanismo nada mais é do que colocar o homem no centro de tudo. E as pessoas pagam caro por isso, para descobrir o potencial que existe dentro delas, para descobrir uma identidade, talentos. E isso é válido, principalmente profissionalmente. Mas eu fico com medo de nós trazermos essa realidade novamente nesse tempo, de concentrarmos todos os nossos olhos naquilo que nós podemos fazer com as nossas forças. Versículos como João capítulo 15, versículo 5, que diz assim: sem mim nada podeis fazer, são os versículos que mais mexem comigo. Eu fico pensando uma coisa, preste atenção numa coisa. Imagina só se fosse possível você receber o espírito de Einstein, e de repente você acordar e você ser alguém extraordinário em toda a área exata, e você
ser alguém inovador, alguém que descobre, alguém que inova, alguém que sempre está lançando algo novo, porque é uma inteligência. Imagina se fosse possível, de repente você acordar com uma facilidade para matemática, para física e tudo mais. Imagina só, se você pudesse ter o espírito de Shakespeare, e de manhã cedo você acordar inspirado. De repente você pega uma caneta e começa a escrever as mais belas histórias de amor, os contos românticos. Imagina se fosse possível. Olha para mim, imagina se fosse possível você ter o espírito que estava em Jesus. Porque se tiver o espírito de Einstein, o espírito de Shakespeare, o que eu espero de você? Que você seja parecido com eles. Agora imagina só se você pudesse ter o espírito de Jesus. Eu vou te contar uma coisa, irmãos, é possível. As duas maiores verdades para nós, a primeira se encontra em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Ao Deus entregar o seu Filho por nós, Ele nos deu o poder de se tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto creram no seu nome o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. A cruz te dá o direito da identidade de filho. Então nenhuma outra identidade é maior do que essa, irmãos. E é de graça, você não precisa pagar nada para descobrir isso, é de graça. Agora, por mais que essa seja a verdade, que somos filhos de Deus, existe uma segunda verdade no versículo que numericamente é igual. 1 Coríntios 3, versículo 6. Se João 3,16 é o versículo que todo cristão conhece, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele traz uma revelação tão profunda. Vocês não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se João 3,16 nos dá o direito de filho, ao Jesus morrer por nós, nós nos tornamos filhos ao receber. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, revela quem nós carregamos dentro de nós. Nos mostra que somos filhos. Para mim, a maior identidade de todo cristão é nós descobrirmos isso, que somos filhos e carregamos o Espírito que estava em Jesus. Não existe nada mais importante do que isso. Ou poderia não existir para nós, irmãos. Não deveria existir, porque nada é mais importante do que isso. Eu me lembro que eu passei uma vida toda dentro da igreja. Com 12 anos eu fui batizado no Espírito Santo. E eu me lembro que depois do toque, eu nunca mais fui o mesmo. Alguma coisa mudou em mim. Eu me lembro que eu cresci, eu fui passando anos da minha vida conhecendo mais de Deus e sobre a sua presença, e algo que me encantava era a organização do tabernáculo. Existia algo profético que me encantava. Naquela época a gente até cantava: Senhor, me leva no Santo dos Santos, eu quero entrar lá. E dentro dessa organização do tabernáculo, irmãos, existia algo, uma função específica para cada um que trabalhava lá. Pelo menos 3 funções: de levita, de sacerdote e de sumo sacerdote. As funções eram diferentes uma da outra. O levita, ele ficava do lado de fora. Ele ficava nessa área que estava em torno do santuário e do Santo dos Santos. Agora existia um homem chamado sacerdote, que ele entrava no santuário, no santo lugar. E ali ele cuidava do candelabro, ele cuidava do incenso, ele cuidava dos pães. Agora existia um homem que chamava sumo sacerdote, que uma vez por ano ele entrava
dentro do Santo dos Santos, e ele ficava próximo à arca, à presença de Deus. Então quando nós orávamos e falava: Senhor, me leva no Santo dos Santos, estava apontando o nosso coração, falando: Senhor, me dá a condição de ser um sumo sacerdote. O véu está rasgado, eu posso entrar. Então agora me leva. Irmãos, eu tinha muita fome de Deus, eu tinha muita sede de Deus. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para a escola do Clamor pelas Nações. Foi a primeira escola. Eu tinha muita fome, mas antes mesmo, tanto no Som da Chuva 1, Som da Chuva 2, Som da Chuva 3, Fogo e Glória 1, Fogo e Glória 2, eu participava, eu era carregado para o quarto. Eu fui alguém tocado pelo Espírito Santo. Todos os avivalistas, os mais famosos, influenciaram a minha vida, desde pequeno. Porque eu recebi, quando eu tinha 14 anos, nós recebemos o Danduque na minha igreja. Quando eu tinha 14 anos, o Gregório Macnucci foi na nossa igreja. Nós fomos influenciados por essa paixão, por esse fogo, por essa identidade. E quem é tocado pelo fogo nunca esquece, irmãos. Será que tem alguém aqui que gosta de queimar comigo, irmão? Quem foi tocado pelo Espírito Santo nunca esquece. Se cumpre a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 10, versículo 6. E o Espírito do Senhor apoderará de ti, profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Porque quando o Espírito vem, nasce outro homem, outra mulher, que não tem a ver conosco, tem a ver com aquela pessoa que carregamos dentro de nós, irmão. Entende isso? É uma revelação que nós precisamos ter consciência para desfrutar. Preste atenção. A vida inteira, a vida toda falando: Senhor, me leva no Santo dos Santos. Se eu te perguntasse aqui, se você tivesse o privilégio espiritual, algo espiritual, de poder entrar no Santo dos Santos, não dá uma vontade, irmão, de entrar lá dentro? Mas um dia, olha para mim, um dia eu orando e falando da mesma coisa que eu fazia desde criança: Senhor, me leva no Santo dos Santos. Me dá esse privilégio de ser um sumo sacerdote, para poder entrar na tua presença. E eu orando ao Espírito Santo, o Espírito Santo, ele soprou aos meus ouvidos assim: e se eu tivesse algo maior do que ser levita, sacerdote e sumo sacerdote? E se você pudesse ser a arca? E eu lembrei de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que é santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Comecei a entender que eu carregava, que eu não precisava ser um sumo sacerdote para poder entrar no Santo dos Santos. Eu era a própria arca. E aonde eu chegasse, o ambiente mudava. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com quem eu carrego. Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. Então entende, quando nós descobrimos isso, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Quando nós temos a revelação disso, nós começamos a entender o processo que cada discípulo passou. O que aconteceu, irmãos? Eu estou subindo e descendo porque eu quero que os irmãos lá de cima possam me enxergar. Me perdoe, viu, irmãos? Eu sou tão péssimo para a mídia, mas eu amo vocês aí em cima, amém? Estão comigo aí? Tem alguma arca aí, irmão? Só para saber? Quando eu comecei a entender isso, o processo de mudança na vida dos discípulos se deu justamente de Atos 2 para frente. O que os discípulos eram antes de Atos 2, o que aconteceu com eles depois de Atos 2. Desde o início, Jesus estava ensinando para eles. Nós encontramos isso em João 7, versículo 37, encontramos isso em João 16, versículo 32. Jesus fala assim: eu preciso ir, mas eu vou enviar o Consolador. Se eu não for, ele não pode vir. Quando ele vier, ele vai convencer você da justiça, do pecado e do juízo. Ele vai fazer isso. Só que na cabeça dos discípulos, eles nunca imaginariam
quem seria alguém maior do que Jesus, ou igual a Jesus, ou semelhante a Ele? Porque Jesus ressuscitava morto, Jesus curava cego, Jesus levantava paralítico, Jesus ele trabalhava de uma forma miraculosa. Então para eles, fala assim, perder Jesus, seja quem for que fosse enviado, não vai ser maior do que Jesus. Então no coração deles, eles nunca entendiam, eles só foram entender depois que eles foram tocados. Porque ninguém entende antes do toque. O toque nos transforma. Algo muda dentro de nós. Algo muda dentro de nós. Existe uma transformação. Quando nós recebemos o Espírito Santo, algo começa a transformar. E o primeiro entendimento que eu percebo na vida dos discípulos é que eles entenderam que o Espírito Santo era uma pessoa. Quando nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas somente a útil para edificação. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual fossem selados para o dia da redenção. Livre-se de toda gritaria, calúnia. Perdoe uns aos outros, assim como vocês foram perdoados em Cristo. Aqui, irmãos, eu começo a entender uma coisa. Como existe uma conexão de versículos na Bíblia, é muito importante a gente entender o contexto todo. Porque versículos só existem para a nossa organização. Mas o original não tem versículo. Então versículo 29, versículo 30 e versículo 31 está conectado. Quando eu leio, por exemplo, o versículo 29 de Efésios 4, está falando, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Vocês conseguem imaginar Pedro falando um palavrão? Depois do toque? Não dá para imaginar. Você consegue imaginar Pedro falando mal do líder dele, depois que ele foi tocado? Não tem como. Porque ele entendia as palavras do apóstolo Paulo. Se a minha palavra não é útil para edificação, eu não falo. Porque logo depois do 30 fala, não entristeça o Espírito Santo. Ou seja, como que eu entristeço ele? Justamente quando as minhas palavras não condiz com a natureza divina que eu carrego. Olha para mim aqui, deixa eu estabelecer um fundamento para que você entenda. João capítulo 15, nós começamos a entender e falar assim, olha, meu pai é agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim dá fruto. Essa palavra fruto no grego é carpos. Queria que você repetisse comigo, diga carpos. Diga carpos. Quando você abre em Gálatas 5, versículo 22, e a Bíblia começa dizendo assim, o fruto do Espírito é, aí começa alegria, paz, bondade, amabilidade, domínio próprio. Eu começo a entender que essas duas palavras são as mesmas palavras no grego. São as mesmas palavras de João 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que deem fruto, e o fruto permaneça. Está falando fruto no singular, porque o grego é carpos. Não está falando que Deus te escolheu para ganhar almas, irmãos. Por mais que é um dos pedidos e mandamentos de Deus para nós. E de pregar o evangelho a toda criatura. Mas o propósito da escolha de Deus na tua vida foi colocar a natureza de Jesus em nós. É nos tornar parecidos com Jesus. Então ele fala assim, não foste vós que me escolheste, mas eu te escolhi para que deem fruto. Carpos. E esse fruto permanece, Gálatas 5, versículo 22. E o fruto do Espírito é. O que eu noto na vida dos discípulos? Eles começaram a ser amáveis, bondosos, mansos. Porque a partir da chegada do Espírito Santo, desse recebimento do Espírito Santo, eles criaram uma consciência daquilo que carregavam. Se eu tenho o Espírito Santo morando em mim, eu não vou falar o que eu quero mais, eu não vou fazer o que eu quero mais, porque existe uma pessoa que se entristece. Queridos, eu tinha de 12 para 13 anos, eu recebi o Espírito Santo.
Eu era do 5º F. Letra grande, aluno ruim. 5º F, porque não tinha G. Eu olhava para o lado da minha sala, só tinha alunos piores do que eu. Eu tinha dificuldade em todas as disciplinas, principalmente em português. Quando o Espírito Santo me encheu, quando eu fui tocado por Ele, alguma coisa mudou em mim. Alguma coisa foi destravada dentro de mim e ativada. Eu me lembro sempre das palavras de Deus para Bezalel, em Êxodo 31, versículo 3. Fala assim: eis que eu escolhi Bezalel, e eu enchi do Espírito de Deus a vida de Bezalel, coloquei nele destreza, conhecimento e inteligência. Você pode não acreditar, irmãos, mas depois que eu recebi o Espírito Santo, eu fiquei mais inteligente. E eu sei que existem pessoas aqui precisando de uma dose, né? Universitários, aluno. Quando eu cheguei na escola, tudo mudou. Eu comecei a entender as matérias. Se você pegar meu boletim lá na escola estadual, você vai ver que eu terminei no 3º A, irmãos. Alguma coisa mudou. Você precisa crer, não. Enquanto alguns creem, melhor, enquanto alguns duvidam, Deus está fazendo na vida daqueles que creem. Enquanto alguns duvidam, Deus está fazendo na vida daqueles que creem. E alguma coisa mudou. Eu sei o que foi. Eu descobri quem eu carregava, aquele que me ajuda em todos os momentos. Ele trocou as minhas palavras, Ele trocou as minhas atitudes, Ele trocou a forma que eu via os meus pais. Uma das coisas que mais o Espírito Santo tratou na minha vida é porque a gente não tem que tentar ser bom sozinho. A gente não tem que tentar ser melhor sozinho. Versículos como João 15:5, né, que eu falei no início, eu pego para mim: sem mim nada podeis fazer. É isso que o Espírito Santo está falando para nós. Não tenta fazer nada sozinho. Você não vai conseguir ser uma esposa melhor, um marido melhor, um aluno melhor, um funcionário melhor, um líder melhor. Você precisa do Espírito de Deus. É Ele, é Ele. Pedro nunca tinha ganhado uma vida até agora. De repente, logo depois que ele é batizado, 3.000 almas se convertem. Porque existia algo que ele carregava agora, que era liberado, que convencia as pessoas do seu pecado. Não era dele, estava nele. O Espírito de Deus. E quando eu cheguei na minha casa, eu tinha uma grande dificuldade, uma grande vergonha do meu pai. Eu tinha vergonha da minha casa, eu tinha vergonha de tudo. Mas o Espírito Santo, Ele foi tratando isso profundamente no meu coração. Por isso que eu estou te falando, você não tem que tentar obedecer sozinho. Nós não conseguimos fazer nada, irmão, nada. Um dia, passaram alguns anos, e eu sempre orando: Senhor, muda meu coração. Eu quero ter orgulho do meu pai, por mais simples que ele seja. Eu quero ter orgulho dele, eu quero ter orgulho da minha mãe. E eu era um jovem, estava pregando na igreja, num culto da nossa igreja. E o Espírito Santo falou para mim assim: hoje eu quero curar você, curar teu coração. Você vai pedir perdão para o teu pai na frente da igreja. E eu falei: pai, fica de pé. Meu pai ficou de pé. E o Espírito Santo, Ele mudou a forma que eu via meu pai. Ele era um porteiro de uma escola e um alfaiate. Quando eu olhei para ele, eu não vi o alfaiate, eu não vi um porteiro. E eu falei assim: pai, me perdoa. Porque quando me perguntavam: o que seu pai faz? Eu falava: é dono de fábrica de costura. Mas na minha casa só tinha uma máquina. Eu mentia por vergonha, por bobeira de menino, querendo que meu pai fizesse outra coisa. Mas naquela hora, irmãos, quando eu olhei para ele, eu falei: pai, me perdoa, porque eu tenho vergonha de ter sentido vergonha do Senhor. O Senhor é um homem íntegro. O Senhor não me deixou nenhuma herança física.
em dinheiro, mas o Senhor me deu Cristo. Existe alguma coisa maior do que isso? O Senhor é um exemplo, modelo, o legado que o Senhor deixou em mim foi de um marido que está há 50 anos com a mesma esposa. Ele podia pegar esse microfone aqui e pregar casados para sempre. 50 anos. Meu pai é um grande administrador financeiro, porque a vida toda ganhou um salário mínimo e guardou dinheiro na poupança. Podia dar um curso de finanças para a igreja. Porque não são os meus diplomas que me fazem melhor do que meu pai. Mas quando que isso mudou na minha mente? Quando o Espírito Santo trabalhou isso em mim. E eu enxerguei o valor que ele tinha. Eu me lembro uma vez, queridos, que eu cheguei em casa e eu tenho um irmão esquizofrênico, que tem 42 anos hoje. Na época, ele era bem novo. E quando eu cheguei na minha casa, eu vi meu irmão batendo na minha mãe. E eu era moleque, bem novo. E eu fui para cima do meu irmão, falei, você não faz isso. Eu fui para cima dele para bater nele. E meu pai, eu me lembro muito bem, que ele me jogou na frente. Ele falou assim, não faça isso com o teu irmão, que o teu irmão não sabe o que está fazendo. Acabou que ele bateu em mim, meu pai. Tem um ditado do mundo que fala assim, que Deus dá filhos especiais para pais especiais. Eu nunca vi alguém cuidar tão bem de um filho como meu pai cuida do meu irmão até hoje. Até hoje. Mesmo na sua velhice. Todo o zelo, todo o cuidado, de todos os horários. Ser tão atencioso, cuidando dele o tempo todo. Com tanto amor, com tanta paciência, que é muito necessário para esse tipo de relacionamento paterno. Queridos, eu só consegui enxergar isso depois que o Espírito Santo, ele mudou a forma que eu via meu pai. Vou fazer uma pergunta para você aqui. Você consegue imaginar Mateus, depois dele ser tocado pelo Espírito Santo, se estivesse na época, e chegando na casa dele e abrindo um site pornográfico? Você consegue imaginar? Você consegue ver Bartolomeu chegando e gritando com a esposa dele, falando palavrão para a esposa? O que mudou nele? Por que eles agiam diferente? Por que nós continuamos iguais? Por que os cristãos de hoje não manifestam o fruto? Nós falamos o que queremos, não escolhemos palavras, não falamos palavras apenas que edificam. Irmãos, eu desconfio que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 já aconteceu. Não apagueis o Espírito de Deus. Provavelmente a pomba que um dia pousou já foi embora da sua vida. Se as minhas atitudes, se o fruto do Espírito em mim não é manifestado à medida que eu conhecer Jesus, que é a videira, e eu sou o ramo conectado à videira, que é Jesus. Se essa árvore não dá fruto, eu desconfio que provavelmente nós não temos o Espírito Santo morando em nós. Precisamos convidá-lo de novo. Quando eu comecei a entender isso, algo mudou em mim. Comecei a valorizar as pequenas coisas. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando num congresso, em outra cidade. Eu cheguei no hotel, mania de homem, liguei a televisão. Estava passando uma cena sensual. Era tarde já. E naquele momento, eu peguei o controle e rapidamente desliguei a TV. Durou 3 segundos. Mas naquela hora, uma consciência, um arrependimento entrou no meu coração. E eu dobrei o meu joelho e falei, Espírito Santo, me perdoa. Perdoa. Me perdoa por esses 3 segundos que eu vi essa cena. Eu tenho uma esposa tão maravilhosa. Alguém que zela por mim, que cuida, que me santifica.
que além de esposa, mãe, é minha amante também, é alguém que me santifica o tempo todo, preocupada comigo. Muitas viagens que eu faço, quando eu abro a mala, tem carta da minha esposa ali dentro. Sempre cuidando, sempre zelando, me protegendo. Sempre, sempre, sempre. Porque esse é o fruto do Espírito, queridos. Do fruto do Espírito é amor. Essa bondade, essa generosidade, tem que estar pensando sempre no outro. Eu me lembro uma vez que eu viajei, tinha uma carta da minha filha, eu tenho 2 filhas. Na primeira roupa, na segunda tinha uma carta da outra filha. Na terceira tinha um coraçãozinho da minha esposa, falando, volta para casa, gostosão. Sempre preocupada comigo. Sempre zelando por mim. Então não dá para mim, por 3 segundos, ligar em uma cena sensual. Sabe o que a minha consciência me levou a fazer? Toda vez, eu não viajo, mas toda vez que eu estou sozinho, eu nunca mais liguei a televisão onde eu estou. O que me fez fazer isso? Consciência. Porque eu só dou resposta para aquilo que eu tenho consciência. Quando eu tive a consciência real, por mais que eu sabia, mas quando a ficha caiu de saber que o Espírito mora em mim, e tudo que eu vejo, tudo que eu toco, tudo que eu faço afeta diretamente a pessoa do Espírito Santo do qual eu carrego. Eu mudei as minhas atitudes, eu mudei as minhas palavras, eu mudei o meu jeito, mudei tudo, queridos. Porque da mesma forma que eu posso entristecê-lo, eu posso alegrá-lo. Olha para mim aqui. E a partir de agora, eu não vou onde eu quero. A partir de agora, eu não tenho uma agenda. Eu entreguei a minha agenda na mão de Deus. O ano passado, o Espírito Santo falou para mim assim, você vai plantar uma igreja. Já conversa com o teu pastor para que você possa se colocar disponível para plantar uma igreja. O Espírito Santo falou, eu não quero que você viaje tanto mais, quero que você fique. Você vai cuidar de uma igreja, vai cuidar de uma congregação, vai fazer discípulos ali. Não é que a gente já não fazia, a gente já era pastor de área, já cuidava de muitas células. Mas agora você vai pegar essa responsabilidade, ser um pastor principal de uma congregação e poder passar por essa experiência. Na mesma hora, irmãos, que o Espírito Santo falou isso comigo, eu parei tudo e falei, eis-me aqui, Senhor. Porque eu não faço mais o que eu quero. Eu tenho alguém que me conduz. A Bíblia diz em Romanos 8, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Desde quando eu entendi isso, eu era jovem ainda, muito jovem. Eu comecei a orar, a falar, Deus, me leva para onde Tu queres. Eu não tenho dinheiro para fazer faculdade. Eu não tenho dinheiro para ir para uma universidade federal. Porque a realidade do Brasil é o quê? Vá na Universidade Federal, por exemplo, quando você vai na UFMG, vai no curso de medicina lá, 99% tem inglês fluente, fez CCAA. Agora, pobre faz CCAA, irmãos, faz CCII. A realidade do Brasil é que nas universidades federais, nas vagas mais concorridas, estão os ricos. E quando você vai na faculdade particular, estão os pobres. Essa é a realidade do Brasil. Eu estou falando, irmãos, eu trabalhei em 6 faculdades particulares. Já trabalhei na universidade e hoje eu sou um servidor público federal. Eu estou falando de alguém que viveu a vida toda academicamente no meio. Então, se você é alguém como eu era, um vendedor de picolé, dos 10 aos 15 anos eu vendia picolé, mal vendia. Porque na maioria das vezes dava prejuízo, eu chupava mais do que vendia. Minha mãe tinha que inteirar as moedas. Com 16 anos eu estava trabalhando numa sorveteria. Enchendo um copinho de sorvete. Eu não tinha uma visão do futuro, porque parece que era tudo impossível para mim. Era impossível para mim, mas nunca foi impossível
para o Deus que eu sirvo. Eu não sabia o que Ele tinha para mim. Eu nem imaginava. E eu me lembro que eu senti um desejo, um testemunho interior meu falando: vai e faça esse vestibular. Falei: olha Deus, não tem condição, eu não vou passar. É a faculdade particular mais concorrida, não tem como eu passar. Falou: olha, você precisa passar em 3 primeiros lugares. Eu fui procurar informações para ganhar a bolsa integral, porque eu não tinha condição de pagar. Eu entendo algo perfeitamente: quando o Espírito Santo nos envia, Ele sustenta a missão que Ele coloca. Então quando Deus me enviou, Ele já estava preparando tudo. E eu cheguei para fazer, olha para mim. E eu passei em segundo geral, naquele vestibular, entrei. E eu vi que a mão de Deus estava naquele negócio. Eu sentia que Deus estava me conduzindo academicamente à minha missão, a um propósito maior, a um entendimento que eu nunca tinha entendido. Agora, tudo bem, Deus me enviou, agora Ele vai me sustentar. Eu me lembro que meu pai me dava R$20. Eu passei 4 anos de faculdade comendo miojo, mas o Espírito Santo é generoso demais. Era miojo de picanha, irmão. Toda vez que eu abria a despensa tinha um miojo, nunca faltou miojo. Porque parece que quando Deus tem algo para você, Ele vai colocar caviar na mesa, né? Deus vai colocar picanha. Não, meu irmão, Ele vai te colocar algo que te sustente para que a missão se cumpra. Ele não vai te dar o melhor, você precisa passar por todos os processos. Eu fiquei 4 anos pegando carona, mas eu nunca fiquei na estrada. Porque quando eu estava ali esperando, o Espírito Santo trabalhava por mim no coração do caminhoneiro para me dar carona para que eu pudesse chegar em casa. O Espírito Santo o tempo todo Ele esteve comigo, me guardando, me protegendo, me levantando, me honrando, me dando conhecimento, me dando destreza, me dando capacidade, colocando a unção que havia em Bezalel em mim também. Do 1º ao 8º período, irmãos, eu fui destaque acadêmico. Eu nunca tinha sido o melhor aluno. É tudo o Espírito Santo, é apesar de mim, é o Espírito que está em mim. Por isso que eu lia, eu aprendia, eu lembrava dos professores explicando, era obra do Espírito, era minha, Ele fazia tudo. Eu me lembro como se fosse hoje da minha formatura. Chegou a nossa família de Kombi, a gente nunca teve carro, uma família tão humilde. Naquele dia da minha formatura eu vi Deus me honrando de uma forma tão maravilhosa. Quando o diretor ele pegou aquele microfone e ele fez menção do meu nome, falou: olha, o nosso aluno, ele foi o único aluno aqui que passou em 2 universidades federais e mestrado como aluno regular, não especial, como aluno regular. E era quase impossível isso. Vocês que estão no meio universitário, vocês sabem, um aluno que vem de fora de uma faculdade diferente da universidade, quando você chega na universidade, já tem os alunos escolhidos para as bolsas, para as vagas. Olha o que Deus fez. Eu fui sem nenhuma indicação, sem nada. Quando eu cheguei no mestrado, eu não conhecia ninguém na cidade, na Universidade Federal de Uberlândia. Não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Me candidatei para a bolsa do mestrado, porque eu quero que você entenda isso. Quando o Espírito Santo tomar você e te enviar, todo o sustento necessário para a tua missão será dado. É obra dele, não tem nada a ver com você. É apesar de nós, é tudo Ele, é Ele que trabalha por nós, é Ele que abre a porta. E eu me lembro como se fosse hoje, queridos. Eu cheguei na universidade de caminhão, com as minhas malas, não tinha nem república para morar. E eu procurei uma república próxima ali, e o único lugar que tinha era na sala da república. Eu coloquei meu colchão entre 2 sofás, estendi o colchão, como aluno de mestrado, dormindo na sala de uma república. Mas o Espírito Santo é bom, né? Eu não dormi na rua. Quando a gente começa a notar o seu trabalhar, o seu cuidado, a sua preocupação conosco, em todos os momentos da minha vida, Ele cuidando, Ele zelando, Ele preparando, Ele fazendo, Ele abrindo porta. Quando eu me candidatei para a bolsa, que foi o maior milagre de todos, porque tinha uma bolsa,
E tinha 50 alunos inscritos. E eu cheguei um pouquinho depois, uns 5 dias depois, eu coloquei meu nome no último. 50º. Coloquei meu nome. E a minha esposa orando, a gente estava noivo na época. E ela orando para a gente casar. Porque eu prometi para ela que se a bolsa de mestrado saísse, eu casaria com ela. E uma coisa que a gente nunca pode fazer, irmãos, é prometer para a mulher e não cumprir, porque elas nunca esquecem. Mulher é um HD de computador que não apaga nada que você fala. Ela lembra de tudo, no mínimo detalhe. Em 1998 você prometeu tal coisa. Mulher lembra com detalhe. E ela nunca esquece. Eu falei para ela, olha, se a bolsa sair, eu caso. Então o que ela fez? Orou, irmão. Orou muito. Orou muito. E eu também queria muito, nós dois em oração. Quando eu cheguei, o 50º, Deus fez assim, ó, inverteu a fila. O último virou o primeiro. Liguei para a Aline, porque crente não pode mentir. Amém, irmãos? Amém. Crente não mente. John Wesley, aquele grande avivalista, ele levava a sério isso. Um dia um amigo dele falou assim, John Wesley, olha a vaca voando. Ele falou, cadê a vaca? Cadê a vaca? Aí o amigo dele falou, não, John Wesley, eu estou brincando com você. Ele falou, não, é porque eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que um crente mentindo. E eu falei, Aline, a bolsa saiu. Ela falou, eu já sabia. E nós casamos. Peguei as minhas mudanças num caminhão de cimento. O cimento era concentrado no meio do caminhão. A gente pegou minha mudança toda, a gente colocou na frente do caminhão. E fomos embora para Uberlândia, morar num apartamento que tinha no máximo 30 metros quadrados. Uma bolsa de mestrado de R$940. Falei, Deus, aquele que nos enviou para Uberlândia, Ele vai nos sustentar naquele lugar. O Espírito Santo que abriu a porta, é Ele que está me enviando, é Ele que está me guiando. Não sou eu que quero ir. Eu não defino o meu propósito. Eu ouço o meu propósito. E Ele estava me conduzindo, Ele estava me levando. Foi tão maravilhoso esse tempo de grandes milagres, de grandes testemunhos daquilo que Deus fez. Resumindo tudo, quando eu terminei meu mestrado, Deus me abençoou muito naquele lugar, de uma forma tão honrosa. Eu podia entrar diretamente para o doutorado, e sempre Deus me sustentando, abrindo portas, tudo que eu não merecia, coisas que eu nunca imaginava. E há 6 anos e meio atrás, novamente, o Espírito de Deus dentro de mim colocou um desejo para que eu fizesse um concurso federal. Eu trabalhava 26 horas em faculdades particulares e mais 44 horas em uma empresa. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu talvez nem seja um testemunho que aplique aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque eu não tinha tempo para estudar. Eu saía de casa às 7 da manhã e voltava às 11 horas da noite todos os dias, sábado até às 6. Queridos, me perdoem, não estou acostumado aqui ainda com o ambiente, né? Mas o Deus que eu sirvo, o evangelho que eu sirvo, não é para gente normal. Esse evangelho que nós servimos, deixa eu ver se tem alguém doido aqui igual eu. Você acredita que o mar foi aberto em Êxodo 14? Alguém aqui? Você é doido. Como pode o mar abrir e o povo passar seco? Você acredita que a roupa dos israelitas se adequava ao corpo? Eles dormiam com camisa M e acordavam com camisa G? Alguém acredita aqui? Deus visitava eles noturnamente, trocava etiqueta. M virava G. E quem engordava um pouquinho mais de G virava GG. Isso não é paranormal, irmãos. Vê se é paranormal o evangelho desse. Um dia uma aluna chegou para mim e falou: professor, você é tão estudado, alguém inteligente, você acredita que o peixe engoliu Jonas? Eu falei: não, se a Bíblia tivesse escrito que Jonas tinha engolido uma baleia, eu tinha acreditado, porque eu não sou normal. Eu acredito até que o sol parou, sendo que ele nunca girou. Eu sou doido, irmão. Isso não é para gente normal. O evangelho não é para gente normal.
É por isso que eu sempre falo, enquanto alguns duvidam, Deus está fazendo a vida daqueles que creem. Eu fui fazer a prova. Peguei o primeiro caderno daquele concurso que dava quase 300 por vaga. Eu olhei o primeiro caderno e comecei a rir. Português. Olha o meu português, vê se eu sou de humanas. De cara você sabe que eu sou de exatas, irmão. Segundo caderno, direito administrativo, depois atualidades, depois a minha parte específica. 4 cadernos de prova. Eu nunca vi uma prova igual na minha vida. Eu abria na prova de português, que fazia 15 anos que eu não estudava, por exemplo, concordância nominal. O que é isso? Não sei. Concordância verbal. Eu mal sabia crase. Eu olhava e falava, Espírito Santo, se o Senhor tem algo aqui, me ajuda. É por isso que não dá, irmãos. Para aqueles que não creem, não dá para acreditar numa história dessa. Olha o que aconteceu comigo. Às 6 horas da tarde eu terminei a prova. Liguei para minha esposa. Falei, Aline, não passei. Provavelmente quem fez essa prova foi o Satanás e os demônios que têm doutorado. Foi ele. Eu nunca vi um negócio igual. Isso veio do inferno. Sedex 10. Aí eu falei, Aline, não passei. Ela falou assim, eu estou começando a achar que você passou. Eu falei, mas não estou entendendo. Às 8 horas da noite o gabarito oficial saiu. Queridos, eu fiquei de joelho. A minha cama é uma cama alta. Eu fiquei de joelho. Parece que até o Espírito Santo estava me prostrando. Eu peguei a prova e peguei o gabarito, coloquei um do lado do outro. Comecei por português. Quando eu li, estava assim, 1 certo, 2 certo, 3 certo, 4 certo, 5 certo, 6 certo. Português, 100%. 100%. Eu peguei direito, fui lendo. Certo, 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 certo. 16 certo, 17 certo. Eu falei, não. Eu fiz assim, irmãos, ó. Uau! Eu não acreditava. Porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida, ninguém vai acreditar, nem você vai acreditar. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus do sobrenatural, não é o do natural. Ele faz o extraordinário, não é o ordinário. Ele vai além das nossas forças. Os seus pensamentos são mais elevados, os planos dele são maiores. Ana, você está pedindo um filho. Eu não quero que nasça um filho seu. Eu quero que nasça Samuel. Isabel, está pedindo um filho. Não, você quer um menino para jogar bola. Não, eu quero que nasça João Batista. Alguém que vai preparar o caminho de Jesus. O plano de Deus é sempre maior do que o nosso. Irmãos, quando eu vi, eu fiquei tão cheio do Espírito Santo. Fiquei tomado e eu fui para a segunda fase. E era da aula, eu cheguei lá, quase que eu falei para a banca, amém. E tudo que eu queria era para a segunda fase. A avó professora, mãe professora, irmã professora, a vida inteira só se comunicando. Coisa que a gente mais sabia fazer é se comunicar. Então não tinha nenhuma dificuldade naquele momento. E Deus me honrou. Irmãos, eu tomei posse. O reitor me deu posse há 6 anos e meio atrás. Quando eu cheguei na faculdade, eu me lembro que tinha uma placa principal da faculdade. Eu olhei para a placa e falei assim, placa, olha para mim. A placa olhou, irmão, obedeceu. Biblicamente eu tinha amparo, porque Deus falou para Moisés falar com rocha. Eu fiquei liberado para falar com a placa. Eu falei, placa, olha para mim. Seguinte, foi o Espírito Santo que me trouxe para cá. Então vamos fazer o seguinte, antes você desviava os alunos. Levava para a prostituição, para o sexo, para as drogas. Olha para mim, o vento batia nela assim. Eu falei, olha para mim. A festa acabou, cheguei.
Quando eu cheguei na sala de aula, irmãos, eu cheguei doido, porque alguém cheio do Espírito Santo não é normal. Não é normal. Eu falei, fica de pé! Os alunos olhou assustado, falou, que é isso? Esse cara é doido. Ficou de pé, eu falei, olha, se vocês não receberem o Espírito de Deus e uma ajuda divina, ninguém vai passar na minha disciplina. Queridos, eu sou da área de ciência da computação. As duas disciplinas principais do meu concurso são estruturas de dados e linguagem de programação, que são as disciplinas que mais reprovam. Pode perguntar para qualquer professor da área, se as minhas disciplinas não são as que mais reprovam. Sabe o que Deus fez? Colocou as piores disciplinas na minha mão, para que os alunos possam entender que sem o Espírito Santo, eles não vão passar. Está entendendo o mistério? E eu falei, olha, eu vou orar. Porque se antes muitos alunos não passaram, agora a realidade vai mudar. O Espírito Santo, ele colocava um amor por cada aluno. Eu falava assim, olha, eu vou ensinar 20 vezes de novo, até se aprender. Eu vou ensinar de novo, eu vou orar por você. Quando tiver muita dificuldade, eu imponho as mãos. E toda quinta-feira a gente vai fazer uma célula. Vai ser no centro da faculdade, no meio da praça principal. E eu vou ser o líder dessa célula. E é o seguinte, quem não for, eu tiro ponto. Fiz uma brincadeira, né, irmão? Não pode falar ainda. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira célula tinha 80 alunos. Ao redor meu assim. Fiquei de joelho. Sabe o que eu lembrava? Do tempo que eu vendia picolé. Que quando o Espírito Santo ele vem e ele se apodera de nós, naquele momento nasce outro homem. Eu nunca vi alguém que foi tocado profundamente pelo Espírito Santo que continua igual. Eu nunca vi. Fiquei de joelho e eu olhava para o lado assim. Eu só via professores saindo da sala de aula e me criticando. Eu escutei algum deles falando, porque ateus são muitos ateus no meio federal. E a coisa que eles mais falavam era, como pode um servidor federal se rebaixar dessa forma, de ficar de joelho numa praça de uma faculdade? E eu fiquei assim, ó. Aí na hora que eu ouvi, eu até caí mais forte, irmão. Aí que eu me dobrei mesmo. Eu olhava e eu via o rostinho de cada um. Enquanto eles falavam e riam de mim, eu falava, olha, eu não tenho nome mais. O nome que eu carrego é o nome de Jesus. Tiago, não importa. Os meus diplomas não têm valor no céu. Nada que eu fiz, eu não vou chegar com o diário oficial da União e mostrar para Deus. Falar, Deus, passei num concurso, me aplauda. Deus vai falar assim, eu não estou interessado nessa publicação. Me mostre as almas que foram impactadas através da sua vida. Esse dia eu estava dando aula, uma aluna falou assim, professor, quando eu olho para o Senhor, me dá vontade de chorar. Eu falei, chora. Chora. Porque ela estava vendo alguma coisa bonita por fora? Não. Ela estava vendo aquele que habita em mim, o Espírito de Deus. Tudo muda. Tudo muda quando nós entendemos essa consciência do Espírito Santo. Eu comecei a entender o meu papel, a minha função. Um dia uma aluna falou assim, professor, você quer que eu te chame de pastor ou de professor? Eu falei, por favor, pastor, vamos começar com o cargo mais importante que eu tenho. 1 Timóteo 3, versículo 1, aquele que escolhe o pastoreio, nobre função escolhe, episcopado, nobre função escolhe. Falei, por favor, me chama de pastor. E quando você lembrar, me chama de professor. Porque não existe nada maior do que o nosso chamado. Não existe nada maior do que a nossa identidade.
Precisamos manifestar o Espírito que carregamos. Precisamos manifestar essa presença divina do Espírito Santo, queridos, em todos os lugares aonde pisamos. Homens que marcaram história foram homens que tiveram consciência disso. Eu me lembro de Billy Graham, chegaram para Billy Graham e falaram: Billy Graham, se candidate como o próximo presidente da República. Você é o homem mais influente da América. Sabe o que ele falou? Eu não me rebaixo, porque eu já sou pastor. Ser presidente, sendo que eu já sou pastor, eu vou me rebaixar? Identidade, entendimento daquilo que é, daquilo que carrega. Nós somos a arca de Deus. Aonde a arca era colocada, prosperava, mudava o ambiente era outro. Havia prosperidade, havia bênção de Deus. Aonde a arca passava, mudava tudo. Tanto é que a primeira coisa que o rei Davi fez foi pegar a arca. Saul governou 40 anos sem a arca, mas Davi, no primeiro dia do seu governo, ele pegou a arca e trouxe de volta. Ele falou assim: olha, eu não posso governar sem a presença de Deus. Ele está falando: não posso fazer nada. O que eu vou ser? Que rei que eu vou ser sem a presença de Deus? Que rei que eu vou ser? Vamos viver com essa consciência, com esse entendimento. Porque não existe, irmãos, nós fazemos a diferença se nós não tivermos essa consciência. Em todo momento agora, eu estou cuidando. Eu me lembro quando um católico se converteu na célula na faculdade. Ele falou para mim assim: professor, eu estou de olho em você, desde o início. Quando uma aluna fica de pé e sai da sala, muitos professores fazem assim com os olhos e olham ela saindo por trás. E olha o que o aluno católico falou: eu estou te observando desde o primeiro dia de aula. Você nunca fez isso. Eu estava de olho no Senhor. Falei: é? Eu me lembro uma vez que eu estava dando aula no curso de jornalismo, e uma aluna muito bonita. O curso de jornalismo tem 95% de mulher. Mulheres lindas, bonitas mesmo. E eu lembro que um dia eu estava dando aula, no final ficou uma aluna comigo. Eu estou vendo que ela está ficando, a aula já acabou, está ficando lá. E ela falou assim: professor, deixa você me dar carona. Eu falei para ela assim: olha, eu te dou carona. Amanhã, às 7 horas, eu te pego com a minha esposa na tua casa, a gente vai para a igreja. Ela falou assim: amanhã? Porque mulher não entra no carro comigo. Nenhuma mulher. Consciência de nunca entristecê-lo, de pensar em tudo primeiro, de honrá-lo o tempo todo. Tem momentos que eu quero falar algo para minha esposa, eu não falo, porque se não for útil para edificação, eu não falo. Pensar nele, falar: não entristeça o Espírito Santo, é isso, é termos uma vida, um estilo de vida que agrade ele o tempo todo, em tudo que a gente for fazer. Irmãos, lá em casa, se você chegar para as minhas filhas e falar assim: Sofia, tem 10 anos, vai fazer 10 anos, o que você quer ser quando crescer? Ela fala assim: pastora e professora. Eu falei: filha, a ordem está certa, é isso mesmo. Coloca sempre o ministério em primeiro lugar e o resto depois. Quer ser médica? Pastora, médica. Primeiro veio o chamado de Deus, o ministério de Deus. Você sabe por que existe um desejo tão grande nas minhas duas filhas de serem pastoras? Porque elas nunca viram nós falando mal do nosso ministério, ou falando mal da nossa igreja, ou falando mal da nossa liderança. Nunca. Elas olham para nós, o nosso ministério é prazeroso. Um dia ela falou para mim assim: pai, eu quero um marido igual você.
Porque o evangelho só faz sentido quando o fruto nasce. O fruto do Espírito. Não precisa fazer força nenhuma. À medida que nós, como ramos, são conectados à videira, e o Espírito Santo trabalha em nós a produção desse fruto, naturalmente o fruto nasce. É obra do Espírito Santo. É obra de Deus em nós. Ele opera tudo em nós. Eu não sei você, mas eu tenho sentido na igreja brasileira uma saudade de viver essa intimidade, essa proximidade com o Espírito Santo de novo. De ouvi-lo, de ser obediente, de ser íntimo. De poder ouvir uma palavra de conhecimento, manifestar nos dons do Espírito Santo. Essa ativação de dons de 1 Coríntios capítulo 12. Novamente uma igreja viva. Irmãos, eu tenho experimentado isso na nossa igreja. Agora, poucos domingos atrás, eu estava terminando o culto, eu já ia dar a bênção sobre a igreja. O Espírito Santo falou assim: para tudo, não está na hora de terminar ainda. E ele falou assim: olha, uma palavra de conhecimento. Ele falou: agora, nesse momento, eu quero curar uma criança de câncer. E eu parei tudo. Falei: Deus está falando que vai curar uma criança agora. O Espírito de Deus está se manifestando através dessa palavra de conhecimento, e eu libero cura sobre você agora. Soprei. Tinha uma mãe que estava visitando a igreja. Naquele momento tinha um caroço aqui atrás na criança. Quando eu soprei o dom de cura sobre a vida dele, o caroço assim, ó, sumiu. Agora, só agora. Porque nós precisamos ativar os dons de novo. Uma igreja não funciona em alguém pregando e alguém ouvindo. Igreja não é isso. Igreja é uma igreja que funciona quando nós entendemos os dons e nós nos manifestamos. A gente vem aqui para manifestar essa presença do Espírito Santo. Então alguns falam em línguas, outros interpretam, outros oram por cura, outros profetizam, outros liberam a operação de milagres. A igreja precisa funcionar no poder do Espírito. Uma igreja que não funciona no poder do Espírito é uma igreja que funciona na carne.